amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks, agora com a minha amiga Beth Romero. Uhul! Viva! Que alegria! Eu Nossa, gente! Aí. Gostou? Nossa, nada como fazer com uma profissa, hein? Não, nada como estar aqui no seu Talks. Ah, obrigado. Chique, né? Battistini Talks. Lugar lindo, com essa empolgação. Obrigado. Obrigada, Nossa, você respira esporte em todos os sentidos, né, Beth? Respiro. Rapaz, gosto demais. Eu brinco que eu praticamente nasci fazendo esporte. Com menos de um ano, minha mãe me ensinou a nadar. E eu nunca mais parei. É mesmo? Então você pratica esporte hoje mesmo? Hoje eu sou multiesportista. Faço natação, faço corrida, um funcional para preparar aí para as coisas e jogo tudo que eu posso, quando posso. Vôlei de praia, beach tênis. Você pratica pickleball. Mesmo? É? Adoro. É mesmo? Sim. Que me chamar para jogar, eu tô indo. Caramba, haja energia, hein? Não, e dá para ver sua postura. E você sabe que eu, agora, lendo sobre você, né, eu fiquei até com vergonha de entrevistar você. Imagina. Nossa, com o seu currículo, eu falei, gente, que isso? Imagina, um super comunicador, traz muita gente boa aqui, autor de livro, tudo isso, né, gente? E eu queria saber, você tem 30 anos de esporte, já vestiu a camisa da Seleção Brasileira, que você comentasse o que é esse equestre, que pouca gente sabe, na verdade deve ser coisa de gente rica, né? Imagina. E como que esse rigor e disciplina de uma atleta de elite moldaram a hoje que você é uma empreendedora, né? E comunicadora, que você já esteve à frente, está à frente do Se Joga Bet. Me conta um pouquinho, por favor. Na verdade são camadas, né? Eu acho que você sabe bem isso, que a tua vida também, pelo pouco que você me contou aqui, eu sei, né? A gente vai indo atrás, mas basicamente eu tive uma relação muito forte com o esporte praticando. Então, comecei como atleta, quer dizer, praticante, né? E virei atleta de ginástica artística do Pinheiros, isso já faz mais de 30 anos. E era uma época em que a ginástica estava começando, etc e tal, e depois saí com a Yumi, que é uma grande figura da ginástica artística, na época chamava ginástica olímpica, e ela montou a IASH, que é uma academia que até hoje existe. Aproveito para deixar a dica aqui para quem quiser levar. Yumi é uma japonesa? É uma japonesa, Yumi Sawasato, técnica, fundadora da IASH, que fica ali na Franz Schubert, ali na Cidade Jardim, ali num ponto mais incrível de São Paulo. Sim. Então ela continua com a escola, então quem quiser praticar, levar os filhas, enfim. E você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos, mais ou menos. Comecei com 7 e fui até os 10. Mas hoje, então, ela deve estar com quantos anos? Ela tem mais de 70. Puxa vida, hein? Maravilhosa. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a vida é camadas, que eu conheci a ginástica, e aí minha mãe olhou para mim e falou, filha, você quer ser atleta? Você vai ter uma jornada difícil, mas é isso que você quer? Você pode ir, beleza. No meio do caminho, eu conheci o volteio. A gente foi a uma exposição em Sorocaba de cavalos e tal, e aí eu vi o esporte, que é uma ginástica sobre o cavalo em movimento. Como se fosse acrobacias de circo, sobe, desce, fica de pé, cambalhota, tal. Eu falei, eu quero fazer isso. Aí a mãe falou, vamos ver como é que é e tal. Passou. Depois de um tempo, a minha tia conheceu um dos maiores entusiastas do esporte na época, que patrocinava os profissionais, tinha cavalos, etc. E aí eu me conectei com o esporte. Comecei a fazer, aí foi uma jornada linda, porque a gente era um esporte pequeno, a gente tinha sempre que sair para campeonatos fora, né? A Europa é muito, muito comum, Alemanha, França, Portugal, enfim. E aí acabei participando da seleção brasileira, fomos a campeonatos, alguns mundiais e uns jogos equestres na Itália, em 98. E aí eu vivi isso intensamente e depois tive que parar, porque aí o corpo, né, a idade, etc e tal. Mas aí eu achei uma forma de voltar para o esporte na faculdade, que foi a minha primeira formação em Direito, no Mackenzie. E aí eu voltei como atleta de atletismo, porque o Mackenzie incentiva, né, muito o esporte universitário e tal, e era super sério. Aí comecei o atletismo, era velocista e consegui voltar para o Pinheiros como militante, como velocista. Então, eu vivi essa questão do esporte, não fui, obviamente, olímpica, mas vivi de uma forma muito intensa de performance até depois seguir carreira na minha segunda formação no jornalismo e, enfim, aí fazer a minha trajetória empreendedora com a minha empresa, que é a Se Joga Bet, de comunicação e conteúdo no esporte. Então, tentei amarrar aí, mas você vê que as coisas vão se conectando e a nossa experiência leva a gente a
a fazer diversas coisas, né, Ricardo? Nossa, é incrível. Quando que você percebeu que você ia parar? Ou existe um tempo para parar no seu esporte, junto com o cavalo, com a equestre? Ah, sim, é uma modalidade diferentemente das outras, né? Salto, adestramento, enfim, outras modalidades. Você parou com quantos anos? Eu parei com 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Porque aí comecei com 11, com 20, porque aí exige muito do corpo. É uma ginástica sobre o cavalo, né? Sim. Enfim, e aí também Você levou tinha muito, carreira, levou né? muito tombo? Eu levei pouco, mas eu quebrei o nariz, então Quebrou o nariz? foi animado. Foi animado? Foi bonito. Enfim, mas Nossa. depois deu um mortal e caí. Mas acho que é isso, assim, a gente vai buscando as coisas que nos aprimoram, né? e também nos satisfazem no sentido, né, de fases, né? Eu acho que tudo tem um ciclo. Você chegou a ter um cavalo seu? Não, nesse esporte a gente compartilhava entre as volteadoras, né, entre as praticantes. E também é uma questão legal, porque é um pouco mais acessível do que as outras modalidades que muitas vezes você tem que ter. Então, você teve muita relação com os animais, né? Muita. Isso fez você se tornar vegano, alguma coisa desse tipo? Não, eu como tudo, bebo tudo, adoro, não. Assim, não teve essa... Porque geralmente tem essa... Como você que já me contou que gosta de bichos, né? É muito. Eles sabem? Não, muito. Seus bichos, sua audiência. É. Mas é uma relação com a natureza, Ricardo, que no fim tem tudo a ver com o que a gente é, né? Sim. Nós somos o espelho da natureza, a gente vive conectado. Nós somos... Sim, você tem um brilho nos olhos diferente. Ah, obrigada. Tem sim. Essa animação pela vida. Eu tenho mesmo. Tem, muito. Assim, a gente vê realmente que você tem essa energia, esse sol dentro de você. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho agora da Beth empresária, né? Mas antes disso, a questão do jogo do audiovisual. Você passou por gigantes como a Band, Globo e Canal Azul. Até te perguntei o que era Canal Azul. Legal. Né? Qual foi o maior aprendizado em cobrir eventos como as Olimpíadas? Eu vi aqui seu currículo, você passou por quase todas as Olimpíadas. A de Paris em 2024, a Copa do Mundo, que você aplica na curadoria de conteúdo para marcas, né? Como que foi isso? Então, também foi uma escadinha muito legal, porque e na verdade uma história bem curiosa, porque eu me formei em Direito, trabalhei Você com escolheu qual área do Direito? Eu inicialmente trabalhei com tributário e societário, mas eu me especializei em Direito Autoral. E eu queria muito a comunicação e o esporte, mas na época eu trabalhava como advogada. Sim. Aí eu falei, como é que eu vou fazer essa virada? E aí a minha primeira virada foi sair da área advocatista, digamos assim. Trabalhei em grandes escritórios, na CSN, e aí fui para uma produtora audiovisual, que é o Canal Azul, pelo direito. Eu falei, tudo que a gente precisa fazer envolve direitos, né? Produção audiovisual, toda a parte de clearance, que a gente chama, que é a liberação dos direitos. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, voz, imagem. Aliás, você autorizou minha imagem e minha voz aqui, rapaz? Não é verdade. Você sabe que eu pensei nisso? É isso. Aliás, a gente precisa... Me chamar. Vou te chamar. A gente nunca fez ninguém nem assinar nada. E eu já estou no 128 episódios. É um consentimento, né? Eu tô brincando, mas é essa área, né? E aí, enfim, para resumir, eu entrei e o Canal Azul fazia esporte. Eu falei, bom, se você tá aqui, tá autorizado, né? Tá tudo certo. Você ainda tá convidada de Ricardo, tá tudo certo. Enfim, aí foi isso. O canal foi pioneiro em produzir filmes de futebol. Estou falando aí de 2008. Documentários, Corinthians, São Paulo, Santos, enfim, Pelé, fizemos Santos. Maravilhoso. Você já entrevistou o Pelé? Entrevistei. Que legal, né? Um filme que a gente fez do centenário do Santos. Nossa, você entrevistou o Pelé. Entrevistei o Pelé, foi muito legal. Enfim, aí eu fui trabalhando como executiva. Eu era advogada da produtora, fazia toda essa parte difícil de direitos, né, de liberação, lidava com os clubes, assinar, imagina, liberar coisas para os filmes de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, uma loucura, uma loucura. Tinha que autorizar tudo, enfim. E eu queria sempre estar no campo, eu queria estar gravando, eu queria estar lá, onde estava a tropa, né? A gente fez uma série com a National Geographic que foi linda, que foi uma das primeiras de brand and content, né? Que era a Toyota, com as peruas Hilux que a Toyota estava lançando, cruzando a Amazônia até o Peru. E aí eu fiz toda a produção executiva e tal, mas eu queria estar lá, eu queria estar no meio dos caras, gravando, filmando, enfim. E aí eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso mudar, preciso sair da produtora e ir para outra função. Aprendi pra caramba e tal, aí passei um monte de coisas no meio do caminho até eu conseguir chegar na Globo no Mais Você. Aí eu virei produtora de reportagem lá. Que legal.
Foi uma experiência incrível, mas não era o esporte. E aí eu queria muito esporte na Globo, mas não tinha vaga, e eu peguei e saí. Aí em 2012 a Band lançou com o Bradesco a Rádio Bradesco Esportes FM, porque o Bradesco era o major, né, o patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Aí eu falei, eu quero ir para essa rádio. Aí comecei um ano de 2012 inteiro falando com a tropa lá, secretária, diretores, não sei o quê, não tinha vaga. Aí em 2012, no final de 2012, uma amiga me liga e fala, Beth, tem uma amiga aqui que está dirigindo uma rádio nova e tal, tá precisando de uma pessoa. Você sabe de alguém? Eu falei, Patrícia, sou eu, essa pessoa sou eu. Aí, bom, comecei em dezembro de 2012. Imagina sair de uma parte executiva, você agora que está aqui, né, comandando seu podcast, você sabe bem toda a técnica aqui. Eu tinha que operar a rádio, a mesa de som. Aí a gente tinha, na época, era um Note, eu atendia o telefone, fazia rede social, fazia tudo. Aí eu tive que aprender, eu falei, a primeira vez que eu olhei a mesa, assim, de operação, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E no final foi ótimo, assim, me dei super bem, porque você fazia o não café, conseguia fazer a rádio sem tudo. operar, sabe? Era muito, muito legal. Enfim, aí fiquei 4 anos lá, aí fiz a Copa de 14, fiz os Jogos do Rio, e a rádio ia acabar, porque ela já tinha prazo para acabar mesmo. Era um contrato com o Bradesco previsto, né, para acabar depois dos Jogos do Rio. Aí eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu falei, com esse espírito empreendedor que você tem também, comercial, eu falei, eu vou sair e vou tocar meu negócio. E é o que eu faço até hoje. Que legal, parabéns, hein? É incrível. O que você acha dessas rádios novas que estão surgindo, dessas rádios TVs, tipo a TV Cazé? Tem outras surgindo, né? TVs, rádios em streaming. O que você acha? Fantástico, Ricardo. Acho que é um baita negócio, né? O esporte é um baita negócio. Está mudando muito com a nova juventude nativa digital, né? Qual a sua opinião sobre isso? Teu negócio você também está, né, de certa maneira, na área de comunicação. De comunicação, de conteúdo. Porque fica esses julgamentos. Por exemplo, eu sou revisteiro. Sim. A revista vai acabar. Sou consumidora dessas revistas. A rádio vai acabar. Tudo vai acabar e nunca acaba. Então, eu acho que são mudanças, né? Você tem esse olhar também. Eu acho que a gente tem, assim, sempre... são fases e a gente vai absorvendo novas formas de utilizar. Evidentemente, o consumo das coisas estão muito mais fáceis e diversas e você tem muitas opções. Hoje, para assistir aos jogos de futebol, por exemplo, você tem X plataformas, né? Você tem a TV fechada, a TV aberta, as plataformas de streaming. Você tem muita opção, né? O próprio YouTube. A Casa TV é maravilhosa. Eu falava isso lá atrás na rádio, na Band. Eu falava, gente, o universo olímpico, o meu universo sempre foi futebol/olímpico, né? Eu sou especialista no segmento olímpico. As pessoas estão consumindo, estão praticando. Você tem uma série de coisas que envolvem o consumidor praticante, né? A e B, saúde, finanças. A pessoa não é só um consumidor de futebol, ele é um consumidor de tudo. Então, você tem que dialogar com esse público. E foi o que a Cazé fez, né? Ela começou pelo futebol e hoje ela está gigante também no universo olímpico. Comprou os direitos, tênis, por exemplo, hoje, né? Que é uma baita plataforma de negócios. Veja quantas empresas hoje estão usando o tênis como uma plataforma de conexão e negócio com o seu cliente, né, com novos entrantes. Então, o esporte ele tem esse poder, é um território muito feliz, né, Ricardo? De saúde, de bem-estar, de negócio, de conexão, de você ter um ambiente que só traz coisa boa. É verdade, né? Impressionante. Nossa, eu tô viajando com você aqui. Você não sabe as ideias que eu tô tendo. Gente, nós vamos parar esse podcast e vamos conversar. Não é? Impressionante. Eu queria um pouquinho mais além ainda, depois da próxima pergunta que eu já tenho aqui. Eu estava vendo no jornal Estado de São Paulo, saiu no domingo, que o IA está ajudando os esportistas a ter um treinador mais pessoal. O que você pensa sobre o IA em relação ao esporte? Você já tem alguma opinião formada em relação a isso? Já, não posso falar tudo ainda, mas eu estou desenvolvendo uma plataforma, um aplicativo super inovador que vai justamente contribuir aí com o acesso à prática esportiva e incentivando, né, de fato, trazendo soluções para que as pessoas possam praticar mais atividade, né, endereçando de fato a prática. Você tem um nome já? Então,
Então, a princípio é a minha marca, né? Se joga bet. Então vai ter um IA da Bet. Na verdade é um aplicativo para realmente endereçar a prática esportiva, né? Porque o meu DNA, eu tenho a minha empresa de comunicação e conteúdo há muitos anos, há mais de 15 anos. Então eu produzo conteúdo, eu crio, eu apresento, eu cubro eventos, enfim, eu tenho esse meu DNA na empresa, né? Trabalho hoje para as principais confederações e organizações do esporte e para marcas. Mas o meu DNA, a minha essência sempre foi incentivar o acesso à prática esportiva, como saúde, como bem-estar, como formação. E aí, depois de 30 anos, eu entendi toda essa lógica e falei, agora eu preciso de uma ferramenta que entregue isso para as pessoas. Que legal. Então, estou construindo isso. Voltando à sua pergunta, eu acho fascinante, né? Quanto mais a gente conseguir utilizar a IA para realmente ajudar a gente na nossa jornada, né, de uma forma que faça sentido e que traga resultado para as pessoas e para as marcas, né, para os negócios, fantástico. A única coisa que a gente não pode esquecer é que nós vamos continuar sendo humanos, né? E que esse vínculo, essa troca, ela nunca vai ser substituída por uma ferramenta tecnológica. Ela é uma ferramenta, mas ela nunca vai substituir esse contato. A gente não sobrevive sem afeto. Né? Só para fechar esse ponto, recentemente essa coisa do macaquinho lá, que virou febre mundial, que foi rejeitado, não sei exatamente aonde. Mas macaquinho? Aquele macaquinho que foi rejeitado, uma história que acabou rolando aí, que depois deram uma pelúcia para ele, é uma coisa que viralizou aí, enfim. Tá, eu não tô sabendo ainda. Mas é só para demonstrar que é isso, a gente sem afeto, sem vínculo, a gente não sobrevive. Então é isso, acho que a gente tem que usar a tecnologia o melhor que a gente puder, mas lembrar que sempre vai precisar disso aqui. Sim. Bom, vou falar agora do movimento Se Joga, que é o seu movimento. Seu hub promove o esporte como saúde, conexão e retorno socioeconômico, certo? Para o C-Level, que nos ouve hoje, por que investir em cultura esportiva é, hoje, uma das estratégias mais inteligentes como branding, né? E impacto social, na sua opinião? Bom, primeiro por uma questão óbvia que sem saúde a gente não faz nada. É verdade. Né? E assim, parece uma coisa clichê, mas eu vivencio algumas questões de saúde na minha própria família há muito tempo. E a gente tem essa real noção do que é você não ter saúde. Por isso que você foi procurar? Não, eu fui procurar porque eu sempre fui assim, da minha essência. Sempre trabalhei com esporte. Mas eu fui procurar, que é uma coisa que eu estou fazendo justo o meu negócio, é como as pessoas podem acessar mais o esporte, de verdade. Porque assim, existe, obviamente, camadas diferentes na sociedade, poder aquisitivo, logística, acesso, etc e tal. E quem tem mais recurso tende a ter mais acesso, né? Mas não é uma verdade absoluta, porque a gente tem questões de saúde no Brasil hoje, né, no mundo, em relação ao mundo, que são índices muito ruins, de ansiedade, de depressão, de obesidade. Nós estamos aí praticamente batendo o topo em todas essas categorias. Dentre os países, né, do mundo, o Brasil está nessa situação. E nós estamos falando de classe A, B, C, enfim, né? Sim. Então, isso acomete a todos. Por que investir? Porque primeiro, saúde, sem saúde você não faz nada. Se você tem uma companhia, né, primeiro você olha para dentro. E eu acho que é muito da cabeça do gestor também, né, Ricardo? Gestores que têm isso internalizado há muito tempo, praticamente vivem esporte, saúde, atividade física, provavelmente vão levar isso para dentro da companhia. E com a sua equipe melhor, evidentemente você vai ter resultados e performance, bem-estar e qualidade de vida, isso é fato, né? E quando você leva isso para fora, é um território que você tem muita conexão com as pessoas. Aí você vai ter que escolher os nichos, porque, de fato, o esporte tem muitas camadas, né? O futebol é uma coisa completamente diferente de você falar de wellness, de prática esportiva, de plataformas, por exemplo, golfe, surf e tênis. São muito diferentes os nichos para as companhias investirem. Mas, no final, elas vão ter uma conexão com o seu público, incentivando a prática, as experiências, o bem-estar, promovendo mais consumo dos seus produtos e serviços com significado, né? Porque hoje em dia não adianta mais você só vender. Você tem que vender direcionando com algum outro tipo de contexto. Com propósito, né? Você cobre os principais eventos nacionais e internacionais. Como o esporte consegue humanizar grandes corporações, na sua opinião, e criar comunidades tão engajadas, Beth, quanto e como que você construiu nas redes sociais? É fascinante, porque primeiro você mexe com uma paixão, né, que as pessoas têm geralmente
e não são todas, mas a gente sabe, ídolos, ou histórias, ou memórias, ou se conectam de alguma forma com grandes figuras do esporte, né? Então, isso já é um atrativo. Quando você patrocina um atleta ou um evento esportivo ou promove experiências, você está fazendo essa ligação, né? Entre um ativo, uma figura, com o público que tem essa memória ou essa conexão, né? Segundo, é um território que só traz coisas boas. E, de novo, tirando o futebol, que é um universo que eu acho que a gente sempre tem que separar mesmo. O futebol envolve cifras diferentes, comportamentos diferentes. E com raríssimas exceções, o futebol promove a saúde, o bem-estar e a prática esportiva. Ele promove outras coisas. É um território maravilhoso, mas ele é diferente de você, como marca, ativar tênis, golfe, surf, automobilismo, lutas, enfim, por aí vai, né? Agora, não sei se você pode dar essa dica de graça. Aí você fala aqui para a câmera. Para quem... bom, olhando o seu portfólio, a gente vê desde o Comitê Olímpico do Brasil até marcas como Medley, enfim, né? Qual é o segredo para criar um brand content esportivo que não pareça apenas publicidade, na sua opinião, e que gere um valor real para o cara que é o fã de esporte? Eu acho que tem que criar uma conexão real, né? Por exemplo, quando a gente pensa, você falou de Medley, Medley tinha uma questão muito grande que é a saúde mental. Então, como falar de saúde mental é tão importante, vale para qualquer um de nós. Então, assim, se você realmente quer contar uma história que é real, né? Que é genuína, né? Eu acho que é isso, marca como marca. Se você pensa, fala e age igual, que é coerência, a marca tem que ter essa coerência, né? Quem fala muito sobre isso é a Ana Couto, que é uma referência em branding no Brasil e no mundo. Você consegue contar essas histórias e produzir conteúdo e chegar a esse branded content de verdade. É claro que você vai sempre querer vender algum produto ou serviço, isso é inerente. Todos nós temos os nossos negócios e precisamos rodar né? De uma forma, esse ciclo de uma forma produtiva para todo mundo. Agora, se você quer contar uma história de verdade, que leve algo bacana para as pessoas, você consegue vender teu produto ou serviço. Você tem um propósito bacana. Sim. Né? E eu acho que é isso. Então, grandes marcas que conseguiram tratar de assuntos importantes, não só no sentido mais sério de saúde, bem-estar, mas assim, de entusiasmo, de vida, de conexões, de respeito, de valores, você sente como consumidor, né? Não sente? Sim. Nossa, Beth, você é uma estrategista, não? Procuro ser, né? Porque tocar um negócio não é Mas brincadeira. assim, olha, dos CMOs, né, que eu já entrevistei, não foram poucos, você tá de parabéns. Obrigada. Não, assim, você tem uma visão muito legal. Como CMO mesmo até. Muito legal sua visão. Tô falando sério. Como as empresas podem usar essa mentalidade, a mentalidade que eu digo o movimento mostra como o esporte cabe... Seu movimento mostra como o esporte cabe na rotina e no bolso das pessoas. Como as empresas podem usar essa mentalidade para melhorar a performance e o bem-estar dos seus próprios executivos e colaboradores? Eu acho que tem que ter primeiro um entendimento dessa população, né? Dessa população interna e, obviamente, quando você olha quem é o teu consumidor para fora. Porque são coisas diferentes. Sim. É aquela coisa, é muito fácil falar, vai fazer uma atividade física para qualquer um, principalmente para quem não é. Isso, na verdade, eu acho que dá um asco. Dá uma repulsa, dá não uma dá? repulsa. Porque assim, tá bom, quem é você? De onde você veio? Você tem relação alguma com atividade física ou não? Né? Que nem eu te perguntei, você gosta? Você falou, eu gosto mais disso, mais daquilo, eu gosto de bicho, eu gosto de... Então, são tantas coisas que a gente gosta na vida que não necessariamente, porque eu nasci enfiada no esporte, que todo mundo vai ter isso. Não vai. Tem gente que não gosta. Então, primeira coisa é entender o que faz bem para aquela pessoa. É óbvio que a gente sabe que fazer uma atividade, comer bem, dormir bem, a gente já sabe de uma série de coisas. A minha questão agora não é essa, Ricardo, e é isso que eu estou trabalhando na plataforma. É como as pessoas podem fazer, né? É como você pensar em consumo de A e B, tá certo? Como as pessoas podem acessar melhor comida, melhor bebida, inclusive alcoólica, né? Que preços, qualidade versus preço. Então, a atividade física também passa por aí. O que é o perfil de cada um, o que cabe no bolso e na rotina, né? Então, eu acho que a companhia tem que entender bem quem é o perfil daquela população dela. Por mais que as soluções de RH existam, quantas empresas pagam um monte de
projetos ou propostas internas e ninguém acessa. Agora está melhorando toda a eficiência e tal, né? E para fora a mesma coisa. Com quem eu estou falando? Como é que eu vou utilizar o território do esporte, esse campo que é tão legal e as comunidades são diferentes, para impactar o meu cliente, o meu consumidor? O que ele realmente gosta? Quais são as experiências que a gente vai promover para essas pessoas, né? Então, acho que é ter um profundo conhecimento mesmo e daí levar as melhores soluções. E não falar tem que fazer ou por que não faz. Ninguém gosta, né? De goela abaixo. Você joga junto com ídolos, né? Gestores e marcas. Como a sua credibilidade abre portas para parcerias que vão muito além de um simples patrocínio? Eu acho que isso é um ativo que eu, sim, tenho bastante orgulho. Orgulho, assim, de coração, porque são anos, né, pra gente chegar nisso. Então, acho que credibilidade, respeito, você não impõe. Você simplesmente constrói trabalhando com aquilo, de novo, acho que coerência é a palavra, com aquilo que a gente pensa, fala e faz, né? Então, eu acho que eu sempre busquei esse lugar de ir atrás das coisas, de trabalhar para conquistar os meus espaços, de me relacionar genuinamente, independentemente da gente fazer negócios ou não. Eu acho que eu sempre gostei muito das conexões entre as pessoas. Eu gosto do ser humano, eu acredito, né? Muito embora a gente tenha tantos desafios, eu sempre busquei aprender, né? Que a gente brincou aqui com a turma, né? Que está fazendo aqui toda a parte técnica. É muito gostoso a gente aprender com os mais novos, com os mais velhos. Sim. Saber que a gente, fazendo uma rede, eu brinco, eu sempre falo, eu não sei. O que eu não sei, eu falo, eu não sei. Mas eu sei quem sabe, ou eu vou buscar quem sabe. Sabe, exatamente. Então, acho que é um pouco isso, assim, essa credibilidade, esse respeito, é porque eu sempre busquei isso no mercado também. Quando eu comecei o direito, quando eu comecei no audiovisual, eu sempre fui buscar figuras que para mim eram referências para poder tomar um café ou fumar um charuto e falar, vem cá, me dá uma dica aqui, né? E eu acho que hoje isso eu entrego para o mercado também. A minha atuação, ela é muito na prestação de serviços, né? Eu não construía Se Joga Bet como um canal, simplesmente. Eu sou uma prestadora de serviços, né? O que eu produzo de comunicação, de conteúdo, está ancorado naquilo que eu trabalho, né? Com as organizações e com as marcas. E automaticamente elas sentem isso, porque sabe que é verdadeiro, sabe que eu entrego, sabe que eu respeito, né? Então também procuro sempre... Isso acaba acontecendo naturalmente, estar com pessoas que eu prezo e vice-versa, né? Que querem estar comigo. Impressionante. Depois de Paris 2024 e tantas coberturas históricas, qual é o próximo grande desafio da Beth Romero? Para onde caminha o entretenimento esportivo no digital? Boa pergunta. Paris foi um sonho, eu só voltar atrás, eu fiquei muito chateada durante Tóquio 2020, né, que acabou acontecendo em 21. Por quê? Porque, óbvio, a gente passou por toda a questão de pandemia, né? Que foi muito duro, mas também porque eu estava fora. Nesse momento, eu estava um pouco fora desse dia a dia esportivo, né? Estava fazendo outras coisas. Uhum. E aí eu fiquei muito chateada de não ter ido cobrir, né? E daí eu olhei e falei, mas a Paris eu vou estar lá. E aí falei, não sei como, mas eu vou. Você não foi para o Japão, então? Não fui. Aí, enfim, acabei trabalhando, acertando as coisas e tal, e voltei. E aí tive um convite do Comitê Olímpico do Brasil. Eu já tinha feito Jogos Pan-Americanos com eles, Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que sempre antecede, né? O PAN sempre antecede a Olimpíada. E aí depois o COB me convidou e eu fiz pelo COB também. Eu falei, bom, tô aqui. Mas olhando para o que você está falando, eu acho que assim, a gente caminha para cada vez mais esses nichos, né? Então, soluções em que a pessoa possa assistir aos seus produtos. Isso já acontece há um bom tempo no surf, por exemplo, com a WSL, né? Com a liga exclusiva do surf. Mas, por exemplo, skate, a gente está vendo o vôlei crescer, o vôlei, né, do Brasil, uma plataforma cada vez mais forte, utilizando a tecnologia com uma base de dados que dialogue com o fã para promover experiências, né? Então, acho que a gente caminha para essa entrega mais personalizada. O futebol, evidentemente, ele caminha, ele vai sempre bem, né? É difícil você ter crise de marcas ou de comunicação de conteúdo no futebol, porque ele vende por si só, né? E acho que é o que eu estou observando e estou trabalhando para responder essa pergunta do próximo desafio, cada vez mais também essa busca que as pessoas estão tendo por viver de uma certa maneira melhor, né? Por acessar uma atividade, por fazer alguma coisa que encontre amigos,
Porque também é esse lugar, né? O esporte socializa, ele é uma rede muito bacana, né? Você não precisa só pensar que você está ali fazendo algo para o seu bem-estar. Você está formando novas amizades e tal. Então, eu estou trabalhando sobre essa plataforma, que realmente é um investimento, é um produto proprietário, para que a gente leve isso para as pessoas de uma forma real, né? Então, isso me dá muito orgulho, isso me faz todo dia lutar, porque não é fácil você botar um negócio próprio de pé, Sim. né? Mas esse é o momento, as marcas falam muito sobre isso, tem hoje toda a cadeia, né, de saúde, até de finanças, porque esse público é um público entrante. Não à toa, as financeiras também estão buscando ativos esportivos cada vez mais, porque são públicos diferentes, públicos que elas não falavam, né? Uma XP lá atrás fez isso. O que ela fez? Entrou no esporte, para dialogar com quem? Com todo o consumidor que ela não falava. Muito bom. Conselho para leads. Se você pudesse dar uma única dica para um CEO, se jogar em um novo projeto com a mesma garra de um atleta, qual seria? Eu que quero receber esse conselho desses CEOs. Aliás, podia fazer isso com toda a tua inteligência, né? Pílulas dos CEOs. Eu acho que essa inteireza, sabe? Porque a gente ouve muito também, eu tenho muitos amigos do mercado corporativo, né? Que vivem esse dia a dia empresarial. Eu passei um breve momento nesse sistema, né? Prestando serviço, hoje empreendo. Eu acho que é procurar usar realmente os dons e talentos que a gente tem, servir da melhor maneira e obter resultados, porque é isso, resultados materiais e imateriais, né? Quando uma pessoa fala que começou a fazer uma atividade física, porque me ouviu lá falando, para mim é um baita resultado. Ele é imaterial, mas ele é um baita resultado. E evidentemente, quando eu ganho dinheiro na prestação que eu estou fazendo, que eu estou inteira ali, me dá muita satisfação, né? Então, acho que os CEOs que fazem coisas que eu admiro, alguns, né, são muito próximos, eu acho incrível, porque o cara ou a mulher tem a capacidade de mudar vidas, né, Ricardo? Sim. Você está falando com uma companhia que às vezes promove coisas que estão realmente sendo transformadoras no dia a dia de milhões de pessoas. Sim, é verdade. Né? Eu estou às voltas aí com as questões de mobilidade também, depois eu te falo isso. E você percebe hoje, quando a gente olha, né, quantas soluções, quantas coisas estão sendo feitas, que esses profissionais têm a capacidade de realmente gerir, eu acho fascinante. Né? Então, não sei se eu tenho dica, não. Eu quero mais aprender com esses CEOs. Beth, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você gostaria de deixar como mensagem final? Acho que não, só te agradecer. É muito gostoso ter alguém que também tem esse entusiasmo, né? E constrói e promove, né? Relações, encontros, conhecimento. Né? Obrigado. Só isso, só agradecer. Parabéns, seja sempre próspera a sua caminhada e da tua audiência e de todo mundo que vem para cá. Foi uma honra te receber, Beth. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beth, obrigado. Beijão. Vamos terminar no mesmo estilo. É isso aí. Obrigado. Valeu.